Bem-vindos ao meu canal Feiticeira Moderna. Para quem ainda não me conhece, me chamo Camila, sou bruxa natural e ancestral. Eu estou presidindo um curso de bruxaria. Não sei quando você vai ver este vídeo, mas se você quiser mais detalhes, eu vou deixar para vocês aqui o meu endereço do Instagram. Me chama lá, pergunta, Camila, em qual módulo você está, se você está ainda presidindo ou não, porque afinal de contas eu não sei quando você vai ver esse vídeo. Então, gente, o vídeo de hoje é como ser uma bruxa de verdade. O que eu preciso ser, ou ter, ou fazer para ser efetivamente uma bruxa. Por que eu estou fazendo esse vídeo hoje? Porque eu estou percebendo que os meus alunos estão com uma certa dificuldade de entender alguns itens básicos. Mas antes de prosseguir com este vídeo, eu já peço para você se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Ative os sininhos das notificações para vocês ficarem sempre por dentro dos conteúdos que eu posto. Se gostou, gente, deixa o seu like, não custa nada, é de graça. E outra coisa, assim, você vai me ajudar, porque eu estou passando uma informação valiosa para você. Você, pô, gostei, então dá um like. Com esse vídeo, eu quero sanar algumas dúvidas que eu creio que não é só quem faz cursos de bruxaria ou quem é só simpatizante. Eu acho assim que, na verdade, esse vídeo tinha que ser visto por muitas pessoas. Para aquela pessoa que tem uma visão errada, equivocada sobre o que é ser uma bruxa de verdade. O que uma bruxa de verdade faz? Porque a nossa educação foi baseada em que bruxa é do mal, que bruxa tem pacto com o demônio, que bruxa preza e cultua Lúcifer. Então, essas coisas, sabe? Então, é muito triste eu ouvir tudo isso. Com o decorrer do curso, eu percebi que as pessoas realmente, por mais que elas admirem as bruxas, que elas querem se tornar uma bruxa, as pessoas não sabem o que é verdadeiramente uma bruxa. As pessoas não sabem, não entendem o comportamento das bruxas ou dos bruxos, né? Quando eu falo bruxa, gente, a gente vai englobar bruxos e bruxas. E vendo isso, eu quis fazer esse vídeo para vocês entenderem algumas coisas. Primeira coisa, se você tem vontade de saber mais sobre nossa vida, as bruxas, nossos comportamentos, eu preciso falar para você, você precisa ser desconstruído, desconstruída. Você precisa, de um princípio, esquecer um pouco. Eu sei que é difícil, mas precisa. É como se você voltasse no jardim de infância. De lá para cá, você tem que ver, entender o mundo de outra forma. Só que nós precisamos nos limpar dos pré-conceitos. O que significa pré-conceitos? Você já pré-julgar um determinado assunto. Você tem que chegar no assunto que você não conhece livre de julgamentos, né? Tentar esquecer um pouco aquilo que foi te ensinado. Porque dentro do meu curso existe uma pergunta, que até já fiz um vídeo aqui, se você tiver interesse, dá uma corrida nos vídeos aqui, que você vai encontrar. O que é Inquisição? Então assim, por que eu coloquei essa pergunta? Para que eu possa testar o que você ou meu aluno ou aluna do curso sabem ou se tem já um preconceito com as bruxas. Porque não é culpa de quem quer aprender, de quem tem vontade de ser um bruxo ou uma bruxa. Mas, por mais que a pessoa já venha ali sabendo que muitas coisas que foram ditas, que foram feitas na Inquisição, era tudo uma mentira para ter o intuito de manipular todo mundo e fazer com que as pessoas fizessem exatamente o que a igreja pregava. Então, se você fosse contra isso, se você for ler no dicionário, procura lá a palavra diabo. Se você for contra a igreja, você estava se opondo à ideia, não é mesmo? Se você fala, não, eu não concordo com essa história da igreja,
Então você é o quê? Um opositor da ideia. E opositor significa diabo, gente. Então, assim, não é o diabo que as pessoas acham que tem chifres, que é vermelho, que tem rabo, né? Então, também essa pergunta eu fiz, tenho feito no meu curso, e as pessoas misturam diabo com Lúcifer, com demônio, com um monte de coisa. E simplesmente, diabo é opositor. Então, se você diz uma coisa e aquilo é lei sua, você impõe aquela lei para todo mundo, e alguém vem e tem a paixão, a capacidade de ir contra você, tô rindo porque ninguém é obrigado a fazer o que a outra pessoa quer, né? Como foi na Inquisição. Então, assim, quando a pessoa vem e fala que não, tem uma outra ideia, não acredita na sua experiência, né? Você é opositor, então você é o diabo daquela pessoa. É tão simples. Volto a falar, eu quero frisar muito bem para vocês. Se você tem vontade de discutir sobre bruxaria, entender, estudar ou ser um bruxo, uma bruxa, porque eu posso me tornar um bruxo, uma bruxa, lógico que pode. Lógico que existe bruxas de todos os tipos, das que fazem rituais, fazem magia, fazem sabá, cultuam um deus X, um deus Y, todos os deuses, muitos deuses, anjos. Aí a gente vai entrar numa classificação de bruxa. Como uma pessoa é um homem, é uma mulher, aí tem altura tal, gosta de música tal, gosta de sair ou não gosta de sair. Entenderam como que é? É a mesma coisa dentro da bruxaria. Não é ser bruxa é X e pronto, acabou. Igual tem muita gente que pergunta assim, você é bruxa, então você é Wicca. Não, não sou Wicca. Se você quer saber a diferença, eu vou deixar aqui para você nos cards, explicando a diferença da bruxa, que eu sou, natural e ancestral, da Wiccana. Claro que muitas coisas a gente acaba pegando um comportamento de um tipo de bruxa, de outra. E outra coisa que é muito legal, quando você realmente entende o que é ser bruxa e o que uma bruxa faz, porque nós temos esse comportamento, essa ideia, porque nascemos e fomos criados da forma sempre pejorativa, que bruxa faz o mal, que bruxa tem pacto com isso, com aquilo, né? E quando às vezes você fala, eu sou bruxa, tem gente que olha, fica parado assim, olhando pra minha cara. Como assim? Porque, gente, é o meu dia a dia. Se eu pudesse, eu me vestiria de bruxa e saía na rua com aqueles vestidão de 1800 e pouco e pronto. Ainda é meu objetivo, porque eu sou muito ousada. Quem sabe ainda eu vou fazer isso. Aguardem. Então, gente, o que eu quero dizer é isso. Nós viemos de uma cultura, de uma educação. Então, quando você começa a fazer um curso de bruxaria para entender, que primeiro você estuda, entende, é isso, é minha vibe? Porque às vezes fala, não, olha, não é bem isso que eu estava querendo pra minha vida, mas é bom você conhecer uma coisa a mais. E aí, a partir do momento que você conhece, você começa a respeitar, porque você vai entender quais são os fundamentos, quais são os comportamentos, né? Aí, às vezes, a pessoa fala, mas ser bruxa é do mal. Eu já falei em vários vídeos isso, e eu quero falar mais uma vez pra vocês. Bruxa é como uma pessoa, como um homem, como uma mulher. Tem gente que é uma pessoa boa e tem gente que é uma pessoa má. Tem bruxos bons, como tem bruxos maus, como tem pastores aparentemente bons e no fundo não é. Tem padre que já todo mundo já endeusa. Ai, padre é muito bom, mas o que será que fazem por trás? Quantas histórias a gente vê, cada escândalo que existe na Igreja Católica. Gente, antes da pessoa ter um cargo, porque pastor é um cargo, padre é um cargo, um diretor espiritual é um cargo, mas ser bruxa não é cargo. Bruxa é comportamento. O que nós prezamos? Primeira coisa, nós nos sintonizamos com a natureza e tudo que habita na natureza. O que habita na natureza? As plantas, que são os vegetais, a fauna, que é os animais, a flora e o ser humano. Então, nós precisamos viver em conjunto, em harmonia. O resto que te falam é mentira. Mas
existe um outro passo, isso é a bruxaria natural daquela que eu estou presidindo as aulas agora. E vou, de acordo com o tempo passando, vou aplicar outras aulas de bruxaria assim assado. Mas dentro da bruxaria, essa é uma classificação básica que eu estou falando para vocês. Sucessivamente, existe as bruxas, onde as mulheres, como os homens, como uma pessoa que não é classificado como bruxo, vamos por um exemplo, para vocês entenderem bem. Os médiums, eles não são pessoas classificadas como sendo uma pessoa com poder a mais de outra. Vocês sabem disso, todo mundo sabe. Então, eles têm um poder onde eles podem executar certas coisas. Eu venho de um berço de Umbanda. Na Umbanda a gente fala fazer trabalhos, né? E se você não sabe, tem aquelas dúvidas que as pessoas falam assim, nossa, se eu acendo uma vela ou eu faço isso, nada dá certo. Aí a gente tem que contratar. Por que eu tenho que contratar uma pessoa para fazer um trabalho para mim, sendo que eu podia mesmo? Eu vou fazer, lá vou entregar uma vela, flores, frutas, sei lá mais o que. Por que não dá certo? Porque dentro da Umbanda, nós falamos que você tem uma mão do axé. Então você nasceu com a mão para fazer rituais, para fazer trabalhos, para fazer magia. Entenderam como que é? Então cada um tem um poder sim. E dentro da bruxaria não é diferente. Por quê? Porque existem bruxas que simplesmente se liga com a natureza, se conecta, faz as suas celebrações, faz a conexão com a lua, que isso é o básico. Uma bruxa se conecta com a lua sempre, não tem, ela pode deixar de se afinar com outra coisa, mas com a lua é o primeiro lugar que ela se afina, que ela se conecta, né? Então, assim, ela pode ser a bruxa natural, que ela vai preservar, que ela vai acender uma vela, um incenso, que ela é good vibes, vamos supor. Ok, que ela não vai querer fazer uma magia, né? Aí existem as bruxas que têm e querem fazer as magias. Só que tudo é de acordo com o poder que a pessoa tem também. Que só estudando para saber se você tem poder, só praticando para ver se a coisa funciona. Porque tem gente que fala assim, eu faço mil e uma coisa, não dá certo. Fulana acendeu uma vela, pronto, deu certo. Então, na Umbanda quer dizer que tem axé e na bruxaria realmente é uma sensibilidade a mais. Mas você pode desenvolver, vamos supor, que você não nasceu com esse dom da magia, mas você gosta de ser bruxa, você estudou para ser uma bruxa, você tem um comportamento de uma bruxa. Se você vai perguntar, mas Camila, você está falando tanto, como que é o comportamento de uma bruxa? Vou deixar aqui nos cards para vocês, porque comportamento é diário. Para começar, a gente nem celebra essas coisas do calendário gregoriano, que é Natal, Páscoa, essas coisas. Não, a gente celebra as nossas equivalente à Páscoa, equivalente ao Natal, equivalente a todas essas datas, mas de acordo com as nossas estações, né? Mas vou deixar aqui no card também, porque tem uma playlist só dos sabás, que são celebrações dessas datas comemorativas, são chamados de sabás, que são simplesmente se unir com outras bruxas ou com a nossa família e celebrar um dia especial baseado nas estações do ano e nas intenções. Aí, quer saber mais a fundo? Vem fazer o curso. Assista os vídeos onde eu falo dos sabás. Tá? Sabás, a gente tem 8 sabás que a gente faz durante o ano. Dentro da bruxaria, existem as classificações também. Se a bruxa não nasceu com poder, mas ela estudou, ela praticou. E aí ela desejou tanto e ela conseguiu fazer os rituais, tá? Então, dentro da bruxaria, existem várias classificações de bruxa também. Aí que eu falei pra vocês, tem a bruxa que é o Wicca, a Wiccana, porque ela faz, ela ou ele, né, bruxo ou bruxa, faz celebrações só celebrando e cultuando a deusa, a grande mãe e o deus cornífero. Não acredita em outros deuses. Eu, por exemplo, me considero também, além de natural ancestral, eclética.
Por quê? Porque eu acredito no Deus Supremo, o Deus da Cabala, né? Então, assim, e ele já fez milagres na minha vida, ele já fez a magia acontecer na minha vida. Então, eu não posso negá-lo. Se eu negar, para mim é sem cabimento, né? Então, eu preciso agregar na minha vida aquilo que é a minha experiência. Então, é difícil, você também não pode julgar a outra bruxa ou bruxo. Ai, porque a bruxa gosta de Cristo, por exemplo. Eu conheço bruxas cristãs e não tem nada de errado nisso. Se a bruxa cultua tudo que é natural, Cristo foi um personagem, uma pessoa muito importante, muito eficiente, muito poderosa, e ela cultua e ela de repente ela teve benefícios diante de orações e preces diante de Cristo. Como que ela vai falar não? Não, eu não acredito. E outra, não é o bem? A natureza não faz conexão com o bem, com Cristo, com o divino? Nós chamamos crístico. Porque se você não sabe, eu vou deixar aqui embaixo para você o que significa ser um ser crístico. Mas eu já vou adiantar para você, é trazer a tua luz para fora. Para trazer a sua luz crística. É uma luz branca, poderosa. Como eu já falei para vocês, que eu também tenho berço na Umbanda, que também eu acredito nas minhas entidades. Então eu não posso dar as costas para ela, falar assim, eu sou uma bruxa agora, só acredito na lei da natureza, não acredito em Deus, e não acredito nas entidades. Como? Se elas estão presentes na minha vida sempre, se eu tive benefícios dela. Eu também sou uma bruxa que acredito em anjos. Sabe por quê? Porque quando eu tinha 5 anos, eu vi o meu anjo. Claro que é da forma que eu imaginava. Porque se vocês ainda não souberam, não estudaram, na Bíblia está descrito, os anjos não têm forma humana. Na verdade, não tem forma que a gente consiga entendê-los. Então, o espiritual também já favoreceu a gente para a gente ter uma imagem, porque o ser humano precisa ver uma imagem para ela associar aquela deidade, aquela divindade, aquele ser de luz, para poder cultuar, porque tem gente que não tem uma criatividade. Às vezes você fala assim, ó, imagina um lápis. Daí a pessoa, ai, mas eu não sei, tô dando exemplo, né, gente? Ai, não sei. Não, daí ela tem que pegar, você tem que pegar e mostrar o lápis, daí ela consegue visualizar a mente dela, sabe? Então, o espiritual é muito profundo, é muito lindo, é muito completo. Por isso que nós sempre pegamos fotos e tal. Então, não é pra... Tem algumas religiões que recriminam isso, né? Ai, que você não pode, como que eles falam, cultuar uma imagem de pau, de pedra. Não é cultuar a imagem. A imagem é como se fosse uma foto de alguém que a gente conheceu, um ente querido que já se foi, e você vai olhar para você lembrar do rosto, para você fazer as orações em nome daquele ser divino, né? Então, assim, outra coisa, eu acredito no Deus Supremo. Tem gente que fala assim, como assim que você é uma bruxa e acredita em Deus? Mas, gente, eu sou uma... Olha como as pessoas não pensam. Gente, pensam, para pensar. Se eu sou uma bruxa, vamos por partes. O que eu já falei lá atrás? Cultua a natureza. Quem que fez a natureza? Lógico. Quem fez a natureza, quem nos criou, né? Foi Deus. Se você não acredita, foi um extraterrestre. Tá, foi um extraterrestre poderosíssimo, que nós não temos uma linguagem para descrevê-lo. Quem falou? Pode ser que sim, né? E aí a gente dá esse nome para Deus. Que seja, se o Deus for um alienígena, se Deus é o ser divino que a maioria acredita, ele tem um poder supremo, não podemos negar. E como eu sendo uma bruxa, como não vou acreditar em Deus? Qual que é a lógica? Porque abaixo de Deus existem todas as coisas, né? Então, assim, eu também cultuo alguns deuses hindus. Por quê? Porque eu já clamei por eles. Porque eles também já se apresentaram. Então, assim, uma bruxa, depois de feita, entendida, né? Depois que você estuda tudo que está ao teu redor, que você é considerada uma bruxa, que você tem respeito por tudo, por todos, quando você protege os animais, as plantas, tudo, essa é a nossa obrigação, né? Os seres de luz, proteger outros que sejam às vezes indefesos.
Então depois, se você já, vamos usar uma palavra, se montou como uma bruxa, você já entendeu todos os dogmas, tudo que você tem que fazer, é simples, mas é um comportamento. Então assim, você deixa de ter aquele comportamento que você tinha antes, por exemplo, uma coisa bem simples. Eu não comemoro Natal. Por quê? Porque eu não sou cristã. Eu poderia ser, mas eu não sou cristã. E o que o Natal faz? É difícil, né? Porque a maioria das pessoas não pensam no sentido real, mas sim só do sentido do capitalismo. Do presentinho do Papai Noel. Você sabia que o Papai Noel é referência do Deus cornífero, que quem cultua são os ricanos? Falta de conhecimento leva esse caos que nós vivemos hoje. Tudo tem referência. E no meu entendimento também, já fazendo um paralelo para me chegar ali no final, que eu vou falar para vocês, fazendo um paralelo, se você começar a estudar culturas de países diferentes, você vai ver que nessas datas comuns que todo mundo se comemora, seja o Natal, a Páscoa, dia disso, daquilo, santo isso, você vai ver que em outras culturas tem outro nome, mas se você for ver é a mesma energia. Então, quando aconteceu da gente, porque a humanidade colapsou, porque diz na Bíblia que nós viemos e nós nos entendíamos. Existia uma língua para todos os seres, então todo mundo se entendia. Só que aí teve um castigo, que daí vocês têm que procurar na Bíblia, eu vou deixar aqui escrito para vocês, porque eu não sei agora de cabeça qual que é a passagem, aonde Deus veio e dizia que Deus era muito impiedoso, mas não, ele era só justo. Fez besteirinha e ele lá, vamos resolver isso. Ele não era apaziguador, tá errado, tem que pagar, não tá errado, ok. E aí o que ele fez na Babilônia, quem que já ouviu falar? Aí em castigo, Deus falou assim, agora vocês não vão se entender mais. Cada um vai falar uma língua. Pronto, acabou. E a gente tá assim até hoje, né? A gente tá buscando unificação de novo, né? Que geralmente é estudar em inglês, que daí a maioria das pessoas se entendem, mas isso vai demorar um tempo para essa evolução chegar. Então, o que eu quero falar para vocês? Se você começar a estudar como eu, sou eclética e já estudei várias culturas, comportamentos regionais, tudo isso, começa a pensar, a olhar. Esse santo aqui é parecido com aquela deidade ali, porque ele faz a mesma coisa, às vezes até o mesmo dia. Então, começa a observar e ver. Não é que existe milhões, existe alguns. E tem muitos que só tem um nome diferente, porque é a região que eles cultuavam. É simples. Aí, concluindo o vídeo, eu falo para vocês o seguinte. Quando você se montou como bruxa, descobriu, entendeu, falou, essa vibe que é minha, eu quero fazer isso, e você começa a mudar o seu comportamento, claro que isso é gradual, né, gente? Você não vai falar assim, eu vou me transformar uma bruxa e amanhã você já tá... Não, é uma coisa devagar, você vai fazendo as coisas do devido tempo, né? A sua iniciação, o seu altar, como que faz as consagrações, isso aqui, que é as coisas básicas. Né? Aí quando você fala estou pronta, você com certeza vai ser diferente da outra bruxa que você conheceu, de repente na minha aula, de repente por aí nos caminhos da nossa vida. Claro que às vezes, vamos supor, eu e você que está assistindo agora, vamos supor que você também é uma bruxa, que você hoje já é uma bruxa formada que eu digo, formada na vida, assim, você já sabe o básico, você já vive essa vida da bruxaria, você tem conhecimento. Aí você fala, Camila, tipo, tal coisa que a Camila tá certo, que é igual eu, que é a minha verdade, né? Tal coisa que a Camila falou é legal, porque isso aqui eu também faço, não sei o que. Ele fala, mas tem coisa que a Camila não faz, que eu faço. Aí vai te tornar melhor do que eu, ou porque eu não faço certas coisas que eu vou ser melhor que você? De jeito nenhum. Ser bruxa também é ser livre. Nós ditamos as nossas regras, mas claro, de acordo com a base que a gente tem. Por exemplo, tem várias igrejas
evangélicas por aí. E se você for assim, vamos supor, em 3, 4 nomes diferentes, mas todas são evangélicas, você vai chegar lá, não vão ser cultos diferentes? Sim. Se você for em terreiros de Umbanda, que tem o mesmo segmento, você vai 3 diferentes, 4 diferentes, eles não são iguaizinhos, eles são similares. Porque tudo depende do fundamento que o dirigente estabeleceu que é o melhor para ele. Baseado em quê? Na experiência que ele teve na vida dele, nos milagres, de acordo com aquilo que você ganha, seja do universo, de Deus, um benefício, uma bênção, né? De um santo, de uma entidade, deidade, de uma divindade, de um mestre, de um guia. Vocês entenderam? Então, assim, o comportamento básico que a gente tem em comum, né? Só que vai alguns pequenos detalhes vai diferir eu de você. E aí a gente vai falar, não, segue a Camila porque a fulana tá errada. Segue a fulana porque a Camila que tá certa. Não, vão existir pessoas que vão se identificar comigo da forma que eu penso. E tá tudo bem. E vão ter pessoas, às vezes dentro da minha sala de aula, né, que tá aprendendo bruxaria comigo agora, e vai falar assim, ah, professora, muito bem, obrigada, só que tem coisas que eu não concordo. Eu vou fazer do meu jeito. E tá tudo bem também. Claro que tudo seguindo as leis do respeito, proteger, todas essas questões. Entenderam como que é? Então, gente, eu deixo a dica para vocês. Sejam desconstruídos. Tentem começar, e eu não vou falar, até não vou falar nem só da bruxaria. Eu vou falar para vocês de qualquer religião que você queira entrar, porque tem momentos da nossa vida que a gente está extremamente perdido. E a gente gostaria de conhecer outras coisas. Porque eu conhecendo, eu posso dizer, isso é adequado para mim. Isso não é adequado para mim. Não vai, eu não vou conseguir, o jeito que eu vivo, eu não vou conseguir viver assim. E tá tudo bem. Mas é um lugar que você vai se identificar, né? Então, é muito interessante você conhecer várias religiões, veja que eu falei, né? Vamos supor, eu quero começar a ir na igreja evangélica. Gente, eu tenho gente que estuda bruxaria que é evangélico. Qual o problema? Ele me respeita. Ele entende as coisas, mas ele quer conhecer. E por que eu vou bater a porta na cara dele? Não ia falar mal, mas daí ele fala, olha, não é bem assim. Porque eu já conheci uma bruxa, tive aulas, e é assim, assim, assim. Então, as outras coisas são julgamentos, são pré-julgamentos, né? Se você quer ir num terreiro, eu sempre falo, tem muito que eu atendo as pessoas, sabe? Eu vejo a cartas ciganas, porque eu atendo as pessoas, eu vejo as cartas, eu leio a mão. E as pessoas sempre vão perguntar sobre alguma coisa. Então, se eu percebo que a pessoa tem uma característica de sensibilidade espiritual, seja, use o nome que você queira, seja uma bruxa, seja um médium, enfim, eu vou falar. O que você... a minha família vem de igreja tal. Continua, eu não vou. E outra, se você for um católico, por exemplo, você não vai entrar em pecado se você fizer um banho de ervas. Ervas é o que? É uma planta. Porque vai fazer mal. O remédio vem da onde? Então, as pessoas têm uns pensamentos, né? A maioria das pessoas não sabe. A essência dos medicamentos vem tudo da floresta amazônica. Tá faltando o quê, gente? Tá faltando estudar. Tá faltando entrar nas coisas sem preconceito, sem pré-julgamento. Entrar livre, né? Então, assim, queria chegar para terminar o vídeo. Toda a religião ou filosofia que você for, vá em várias, tenta estudar, tenta entender por que daquilo. Antes de falar, ai, que absurdo, que lá no candomblé, mata peixe, não sei o que lá, não sei o que lá. Existe um fundamento para aquilo. Se tá certo, tá errado. Aí, pra você tá errado, ou pra você tá certo, por quê? Então, assim, são coisas, gente, que a gente precisa ter muito mais cuidado.
Não simplesmente falar. Isso aí é crença limitante, porque a gente foi educado assim e a gente só replica como um papagaio. Tá na hora da gente parar, pensar com a nossa própria cabeça. Analisar as coisas, olhar com um sentimento de análise. Se alguém te perguntar alguma coisa e você não souber responder, se cale. Ou você vai repetir aquilo que você tem certeza que é verdade. Se alguém te ensinou que X é X, daí você fala, não, mas eu vou estudar para ver se X não é Y, porque... E se você estudar e achar que o X é Y, pronto. É a tua verdade, é aquilo que te identifica, e isso está certo. A tua verdade é aquilo que te busca, aquilo que te atrai, que te identifica. Isso tem uma razão. Isso faz todo o sentido. Seja para estudar, só a título de curiosidade, ou se buscar se encontrar com uma bruxa, ou se tornar uma bruxa, seja livre de pensamentos preconceituosos. Comece a pensar nas questões. Se você for meu aluno, venha para cá. Você vai ver as perguntas que eu faço. Eu boto tua cabeça para pensar. Eu quero saber o que você pensa, porque muitas vezes a gente vem, só replica, mas a gente não para pensar, mas nossa, professora, tem muitos meus alunos que falam, nossa, professora, mas eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, muitas vezes eu também não, porque eu demorei para chegar onde eu cheguei, para me entender como eu me entendo, e eu tenho propriedade do que eu falo, porque eu já frequentei igreja evangélica de vários tipos, igreja católica, terreiro de umbanda e conheci o candomblé. Então, gente, lembrei também conheci a Cheitinoye, que é uma filosofia de vida. O budismo, um pouco, não muito a fundo. Então, não posso falar muita coisa também. Mas, pelo tudo que eu conheci, eu realmente me descobri como uma bruxa. Eu sou muito feliz e realizada por isso. Eu gostaria tanto que você entendesse, que você visse, que você vivesse as coisas parecidas com o que eu já vivi, com o que eu estou vivendo. Eu até me emociono porque eu sinto muito essa energia e eu quero passar para vocês. Então, se vocês já ficaram curiosos, se vocês quiserem falar comigo, eu vou deixar aqui. Me segue no Instagram, me chama lá, que lá é mais rápido pra gente conversar. E quem sabe você vai ser meu próximo aluno, minha próxima aluna. E vai ser um prazer te receber de braços abertos. Eu quero muito contar e compartilhar com você todas essas experiências. Mas se você quiser dar uma corrida aqui embaixo nos vídeos, eu tenho mais 70 vídeos que eu já gravei até hoje. E todo o meu conteúdo é sobre bruxaria, qual que é o nosso comportamento, alguns rituais, tá bom? Gente, eu espero muito ter plantado uma semente aí para fazer vocês pensarem mais, tá bom? É com muita gratidão que eu faço hoje esse vídeo para vocês. E se você gostou, deixa teu like. Até o próximo vídeo. Fiquem em amor do Deus e das deusas. Blessed be.